Seja bem-vindo ao projeto da Academia dos Educadores do Brasil. Sou o professor Rogério de Souza. Será uma satisfação estar andando com você durante a tua vida acadêmica. Nós vamos aqui estar lendo muitos documentos, muita literatura e abrindo bastante discussão para que a tua formação, que é ato contínuo, possa ganhar mais um reforço. Estou aqui com o currículo da cidade de São Paulo aberto, porque este documento ele será norteador para o concurso público que acontecerá aqui ainda neste ano, de acordo com o que disse o secretário da Educação. Eu peço que você acesse o link que está aqui na descrição, educacão.sme.prefeitura.sp.gov.br. Acessando este link, você vai encontrar aí o currículo da cidade. Ah, professor, mas eu não sou de São Paulo. Tenha paciência, porque a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é o documento magister para a educação no Brasil e todo o currículo que é desenvolvido, tanto para a educação estadual quanto para a municipal, qualquer que seja, precisa se embasar pela BNCC e nisso o currículo da cidade de São Paulo sai na frente. Portanto, você vai ganhar. Espero que na tua cidade, se não for você, outra pessoa faça o mesmo. Adeque o material, converse com você e lhe ofereça preparo para os concursos, e não somente para os concursos, como também para a atuação em sala de aula. Nós vamos caminhar bastante. Bastante conteúdo vem pela frente. Por isso, mantenha-se inscrito em nosso canal, fazendo a divulgação. O currículo da cidade de São Paulo foi criado a muitas mãos a partir dos conhecimentos produzidos e das práticas realizadas pelas professoras e professores da rede municipal de ensino ao longo dos últimos anos. O movimento de atualização do currículo envolveu mais de 43 mil estudantes e 16 mil professores ao longo de 2017. Em paralelo, as discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que se faziam nacionalmente, de forma a ser a primeira cidade a lançar o documento em sua versão já alinhado com as diretrizes nacionais. Eu, particularmente, atuo na rede estadual de ensino aqui em São Paulo. Sou professor de filosofia e ministro aulas de filosofia no programa de ensino integral, a turminha do ensino médio. Olha, é um bombardeio de documentos, de formação, e o tempo todo você precisa estar antenado com o que está acontecendo na educação. A revolução está sendo grande. Esse período que nós passamos de confinamento, ele não foi perdido. Afinal de contas, muita formação foi oferecida e nós aprendemos a utilizar as tecnologias. Levamos as tecnologias para a sala de aula e está acontecendo agora uma incrementação tecnológica que vai alcançar todas as camadas sociais e da educação. Essa revolução, como eu disse aqui anteriormente, ela é uma marcha que ela aconteceu lá no princípio com os jesuítas. Vou criar aqui no canal uma playlist sobre a história da educação no Brasil e você vai perceber conhecimento de causa. É muito importante que você, como educador brasileiro, saiba como que tudo isso começou. Por enquanto, vamos nos ater aqui ao currículo da cidade. Nós abrindo este documento, tem um link aqui dentro que diz assim: confira aqui todos os documentos pedagógicos que integram o currículo da cidade na rede municipal de educação paulistana. E é o que eu estou fazendo agora, espero que você também esteja fazendo. Nós vamos descer um pouco a página aqui. Você percebe que no topo da página existem as tecnologias para aprendizagem, matemática, língua portuguesa, língua inglesa, história, geografia, educação física, ciências naturais e arte. Deu curiosidade? Então pode clicar, porque quando você clica, você mantém a minha voz que você está ouvindo e já acessa o documento. A intenção é que você se torne um autodidata, estude sozinho, aprenda a estudar sozinho e, se já é um autodidata, ganhe mais recursos ainda. Bom, agora estou acessando aqui o livro Educação Infantil. Está em formato PDF. Muitos professores dizem, não, eu gosto do livro físico. Eu também gosto do livro físico. Ele é excelente, foi assim que nós nos formamos. Mas a ascensão dessas tecnologias digitais facilitou a nossa vida. É possível que agora você tenha uma biblioteca com mais de 5.000 livros aí no seu pendrive.
no seu celular, no seu computador. Agora, nós temos que manusear esta ferramenta da melhor maneira possível. É o que eu estou fazendo aqui. Estou abrindo o PDF e vou aqui ampliar a tela. Você pode fazer o mesmo. Bom, nós vamos diretamente, tá bom, para a apresentação do currículo que está aqui, tá bem? Nós vamos para a página 9. Isto. Excelente. Aqui está na página 9. Quero já chamar a atenção para o grande título que está aqui. Às educadoras e aos educadores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Às educadoras e aos educadores. Por quê? Porque esse projeto de educação que está se levantando no Brasil agora é para envolver todo mundo. Ninguém pode ficar de fora. Tanto as educadoras, veja só a nomenclatura que é utilizada, quanto aos educadores. Quando nós vamos para as etimologias da palavra, quando a gente vai para o conceito, tá bem? O que é o educador, o que é a educadora, é uma categoria, tá bem? Dentro do ensino, uma categoria de pessoas dentro do ensino que assume a educação como missão de vida. Eu estou falando etimologicamente e também semanticamente. Nós temos o pedagogo ou a pedagoga, nós temos o professor e a professora, e nós temos o educador e a educadora. As diferenças elas são semânticas, tá bem? Semânticas. O pedagogo ou a pedagoga, essa palavra grega, ela era aplicada antigamente ao escravo que conduzia as crianças até a escola. Como assim? Os senhores da elite, eles queriam que seus filhos eles fossem todos educados na paideia. Paideia é o modelo de educação dos gregos. Os gregos queriam uma sociedade livre, com homens livres, uma sociedade para frente. E eles sabiam que a base desse progresso seria a educação. Qual tipo de educação? A educação grega. Por isso, no grego, você tem o paidos. Quem é o paidos? O paidos é a criança, tá bem? Paidos é a criança. E o agogos. Quem é o agogos? O agogos é o escravo. Então, o escravo que conduz a criança até a escola. Esse conceito ele foi muito melhorado até os nossos dias e agora o pedagogo e a pedagoga ele não é um escravo, mas ele é aquele que conduz a educação, ele conduz o educando e ele garante que essa criança saia de casa, chegue na escola, saia da escola, volte para casa, ou seja, que a educação seja o seu condutor. Esse é o conceito de pedagogia. Aí nós vamos para o conceito do professor e da professora, que é aquele que professa, tá bem? Aquele que professa. Por quê? Porque a palavra ela tem uma conotação quase que religiosa. Quase que religiosa. Assim como existe uma profissão de fé, você professa a sua fé, o professor, ele assume a educação como se fosse uma profissão de fé, como se Deus estivesse ouvindo aquilo que a pessoa está falando. É uma missão existencial. Você vive para a educação. Você vive na educação. Você respira a educação. E por isso você também defende a educação. Veja que riqueza. O pedagogo conduz a criança. O professor professa esta profissão. A conotação, o sentido conotativo, é que esta profissão ela seja sagrada. Tanto é que na China, desde os tempos da antiguidade, o professor ele era supremo na corte dos imperadores, de tal forma que diante do professor as pessoas se encurvavam, mas o próprio professor só se encurvava ao imperador. Em algumas das regiões da China,
nem mesmo diante do imperador o professor ele se curvava, porque era tido como sendo um mestre e diante dos mestres nós nos ajoelhamos, nós nos encurvamos, mas ele não se encurva a ninguém. Bom, esse é um conceito lá na China antiga, isso mudou. A ideia é sempre essa conotação sagrada, quase que religiosa, espiritual. Aí vem o outro conceito, que é o conceito do educador. Por quê? O educador, ele assume as funções do pedagogo ou da pedagogia, do professorado e ainda amplia este conceito para que ele realmente seja o mais abrangente possível. O educador e a educadora assume como missão, como profissão, visão, rota, destino, finalidade, objetivo, meta. O educador ele já entendeu que ele está apto a conduzir todas as pessoas, as crianças, jovens, adultos, pessoas na senilidade, letrados, iletrados, doutos, ignorantes. O educador, ele tem este papel em que ele traz a educação do universo, das letras, da teoria e da ciência, ele traz ao nível do educando. O educador, ele é o adaptador. Sabe aquele adaptador de rede que você tem aí na sua casa? Sabe aquele adaptador que é uma tomada que você tem aí, que o plug, ele é um plug moderno, ele precisa de um adaptador de uma bitola menor para uma bitola maior? O educador é aquele que sabe que, além de ser uma missão, as pessoas não conseguem se adequar ao sistema, às políticas da educação, e por isso, o que ele faz? Ele dilui. Isso mesmo, ele dilui. Está muito denso, está muito exosférico, está muito para fora da realidade das pessoas. O educador quer entender como trazer o manjar dos anjos até o nível das crianças, para que todos possam comer, não somente a elite, não somente os privilegiados, não somente a aristocracia, mas todo mundo. E o educador, ele quer que aquele ensino que está sendo ministrado para a pequena criança, ele seja tão qualificado quanto aquele que está sendo ministrado em uma sala de aula acadêmica. Você entendeu a diferença? São conceitos importantes para quem está envolvido com a educação. E eu chamo a atenção justamente para esse ponto aqui, porque ele está referenciado no currículo da cidade. Às educadoras e aos educadores da rede municipal de ensino de São Paulo. Neste documento, apresentamos o currículo da cidade, educação infantil, elaborado a muitas mãos pelos profissionais de nossa rede ao longo do ano de 2018. Veja só o referencial. Desde 2018, neste exato momento, nós estamos aqui no dia 27 de janeiro de 2022. Tem muita gente se preparando para o concurso, com cerca de 3 mil vagas que vão ser abertas agora para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tem muita gente se preparando, você é uma dessas pessoas. Ainda temos um pouco de tempo, mas daqui a pouco a gente vai ter que correr. Resultado de um trabalho dialógico e colaborativo, este currículo da cidade busca integrar as experiências, práticas e culturas acerca dos bebês e crianças já existentes na história desta rede. Mais uma vez, a gente tem que trabalhar com os conceitos e também com o vocabulário. Nós, professores, educadores, pedagogos e pedagogas, estamos tendo que tomar muito cuidado com as palavras que nós estamos utilizando quando nos referimos à educação. Mesmo por causa do conceito da educação inclusiva, nunca exclusiva. E assim, a educação é para todos. E você vai perceber que vai precisar remodelar o seu vocabulário. Talvez seja até necessário passar aí por algumas terapias neurolinguísticas. O que vem a ser a neurolinguística? Ela é uma reprogramação que nós fazemos do nosso repertório através de novas palavras e novos conceitos. Com a neurolinguística, você vai mudar metafisicamente a sua mente. Bom, a maneira mais prática de você fazer isso é lendo os livros da educação.
Exemplo: As 100 Linguagens da Criança, Carolyn Edwards, Lela Gandini, George Foreman. Você pega aqui este livro, As 100 Linguagens da Criança, a abordagem da Reggio Emília na educação da primeira infância. Devora o livro. Vai mexer bastante com o teu vocabulário. O currículo da cidade ele já está fazendo isso. Está salientando para nós aqui que ele busca integrar experiências, práticas e culturas acerca dos bebês e crianças. Nós costumamos chamá-los, eu mesmo no ensino médio, chamo toda essa turma de meus alunos, os alunos, as alunas. Isso é modificado quando se aplica à educação infantil. Para mim, se eu fosse atuar ali, seria uma grande dificuldade. Mas toda dificuldade a gente vence. Afinal de contas, para mim já se tornou uma linguagem coloquial. Alunos e alunas. Na verdade, eu chamo meus alunos de jovens. Bom dia, jovens, como vocês estão? Boa tarde, jovens. Vamos estudar agora? Quer dizer, é assim que eu trato meus alunos do ensino médio. Uma outra turma que estuda comigo ali as aulas de religião, eu já os trato diretamente pelo nome. Quer dizer, a gente tem que adequar. Lembra que eu acabei de falar do conceito de educador? A gente se adapta, a gente se adequa. Aqui no caso, a educação infantil trata eles de bebês e crianças. Crianças e bebês. Nossos vídeos não têm a tendência de ficar muito longos, tá bem? Por isso a gente vai cortando aqui aos poucos e depois a gente vai dar continuidade. Só vou ler aqui o primeiro parágrafo aqui na página 9. Você vai se adiantando. Já baixou o documento? Tem ele acesso? Vai se adiantando. Daqui a pouco você volta e recupera os outros comentários que estarei fazendo com você aqui. Durante o mês de agosto, a primeira versão do documento foi disponibilizada aos profissionais da Rede Municipal de Educação para que apresentassem as suas contribuições, as quais, após análise e discussão, foram incorporadas à versão que foi para a segunda consulta pública no mês de setembro. E após novas considerações e adequações, consolidamos essa versão final que agora apresentamos. Os bebês e crianças também tiveram suas vozes consideradas, participando de processos de escutas nos territórios onde se encontram. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é um documento extenso, que se aplica a todas as camadas da educação aqui no Brasil. Agora, a educação infantil, ela tem suas especificidades, alguns conceitos específicos. Pais foram envolvidos, as pedagogas e os pedagogos foram envolvidos, diretores e diretoras foram envolvidos. Toda a turma que está ali na educação, já há muito tempo, foi envolvido com muitos questionários, questionamentos, visitações, literatura, para que, por fim, chegasse essa versão aqui até nós. Quero dar segurança a você. Este documento precisa ser estudado linha a linha. O autodidata não deixa passar nada. Tem qualquer dúvida? Tira nota. Faz um risco. Consulta o conceito. Escreve ele. Compre algumas fichas, mas compre mesmo. Ah, eu tenho papel aqui em casa. Tá bom, mas compre algumas fichas ou use fichas timbradas, onde você vai colocando as palavras-chave. Tem muitas palavras-chave na educação que serão utilizadas certamente no concurso e depois aproveitadas por você em sala de aula. Se fala muito aqui dos processos de escutas. E por quê? Porque cada professor tem a sua experiência com as suas crianças e seus educandos. Cada professora. Sabe que quando eu fui fazer a minha licenciatura em pedagogia, eu tive algumas dificuldades. Como você certamente teve também as suas dificuldades. Uma das dificuldades maiores que eu encontrei foi justamente a de fazer o estágio. Você acredita? Não foi fácil eu encontrar uma unidade que permitisse que eu adentrasse para poder fazer o estágio ali. Bom, graças a Deus, eu consegui vencer essa etapa e aprendi muito durante aquele momento que ali estava estagiando e observando. A pedagogia da escuta quer dizer deixar o outro falar, fazer o outro falar, mas também ouvir o que o outro está falando. É importantíssimo para o educador e a educadora. Certamente, este conceito da pedagogia da escuta
vai cair no concurso, mas não é somente o elemento de concurso, é elemento de sala de aula. É muito emocionante quando as crianças começam a balbuciar, a falar, a pronunciar as primeiras palavras. E é muito interessante também que isso acontece ali no ambiente de educação infantil. Você que já está na educação infantil, experimenta isso. Aliás, transforme a sua experiência em algo muito prático para outras pessoas também. Eu aconselho você, que já está inscrito aqui em nosso canal, que você compartilhe a sua experiência. Se você escrever aqui nos comentários, nos próximos vídeos, eu farei questão de citar o seu nome e também o seu comentário. Vamos fazer deste canal, da Academia de Professores do Brasil, uma referência para a nossa educação aqui. Bom, no próximo vídeo eu vou estar trabalhando os próximos parágrafos, porque eu quero muito entrar logo no conteúdo que existe dentro do currículo da cidade. Quero bastante, tá bom? Satisfação, sou o professor Rogério de Souza. Este aqui é o nosso projeto da Academia de Educadores do Brasil.